Olá, pessoal. Sou Rocimar Santos Oliani, psicóloga e psicopedagoga e diretora do Cinep Paraná. Sejam bem-vindos aos eventos do Cinep Paraná, iniciando agora um novo ano letivo, né? Ou seja, 2022. Temos muitas novidades para vocês e hoje iniciaremos falando sobre gestão educacional e os desafios atuais. E ninguém melhor para conversar com a gente sobre esse tema do que a professora Fátima Schweire de Holanda. Olá, professora Fátima, tudo bem? Tudo bem, professora Rocimar. Que prazer, né? Que bom. Um novo início de período letivo, muitas expectativas, esperanças, né? E eu acho que a esperança deve estar à frente de todas as decisões que nós vamos tomar ao longo desse ano letivo. Isso mesmo. Muita esperança, muitas energias boas, resiliência, né? Resiliência, Lá vamos nossa. nós de novo, né? A resiliência acho que é o que não falta, que nós É. aprendemos muito ao longo desses 2 anos de pandemia. Isso mesmo. Professora, então, vamos até começar aqui o nosso bate-papo. Primeiro, falando um pouquinho da professora, né? Muitos aqui já conhecem das escolas associadas ao Cinep Paraná, já te conhecem, com certeza, e muitas escolas que estão chegando, né? Com certeza vão te conhecer agora. Ou seja, quem é Fátima Schweire de Holanda? Fátima Schweire, Holanda. Eu sou professora e estou no momento como assessora pedagógica do Cinep. Nós temos uma caminhada já nesta assessoria de 16 anos, procurando sempre auxiliar, caminhando junto com as escolas nas dificuldades, nas dúvidas que elas nos trazem ao Cinep Paraná. Então, aprendo muito, sempre, eu acho que nós aprendemos todo momento, e nesta parceria com as escolas, muita experiência vem sendo trocada. Isso, nós começamos o ano já um pouco diferente, né, professora? Então, assim, no quesito que agora todo mundo já volta às aulas, né, de uma forma presencial, e é justamente sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né, sobre toda essa transição. O ano já começou, o calendário já está correndo, né? Então, eu acho que nada melhor até para a gente iniciar a nossa conversa do que falando sobre o protocolo de biossegurança na escola. Como que a professora está vendo o protocolo, as dificuldades dos gestores? Como que a professora está vendo essa situação hoje? Bem, eu gosto de sempre ter uma fala a mesma, né? Então, eu procuro retomar as questões que têm sido trazidas por muitos gestores nesse início de período letivo. Nós tivemos, todas as escolas elaboraram ao final de 2021 um último protocolo de biossegurança, atendendo à última legislação, a qual quebrou a necessidade do distanciamento de 1 metro, né? Aquele distanciamento exigido conforme as resoluções da Secretaria da Saúde. Então, os protocolos foram se ajustando. Então, nós terminamos o ano de 2021, retomamos o ano de 2022, a pandemia não acabou, nós temos tido muitos casos, não existe mais o distanciamento, a escola, graças a Deus, está fluindo, está alegre, está movimentada, todos os alunos, todos os profissionais, os colaboradores que atuam na instituição de ensino. Agora, esse protocolo, ele deve ser retomado. Eu sempre gosto de dizer o seguinte para os gestores, que o que é acordado no início do período letivo, ele não se perde ao longo do ano. Então, retomar o protocolo que já foi construído no final de 2021 e adequá-lo a essa nossa nova realidade.
junto com a sua equipe, com os colaboradores, porque a instituição como um todo, ela deve se apropriar dessas informações, ter clareza nas informações. Não pode ter uma vírgula com dúvida, porque esta vírgula ela se amplia numa dúvida grande e muitas vezes esta questão mínima acaba gerando dificuldades na comunicação com a família. Professora, desculpe, só um exemplo aqui. Eu acho que cabe um exemplo até diante de um assunto tão importante. Por exemplo, chega uma mãe na escola e faz uma pergunta já para a recepcionista, né, quem está recebendo as crianças ali no portão da escola. Ou seja, essa informação ela tem que estar muito bem casada com as demais informações da escola para não gerar dúvida para os pais? É isso mesmo. E a gente percebe muitas vezes que essa comunicação não existe. Dúvidas temos, mas nós temos um protocolo, até saiu uma adequação na última nota orientativa da Secretaria da Saúde, a nota orientativa 3 de 2021, e o Cinep Paraná já fez essa divulgação. E esta nota ela é bem detalhada. Então, eu, gestor, reúno minha equipe. Todos devem ler e todos devem pontuar as questões nevrálgicas de encaminhamento. Como o aluno chega, a família informa que ele está positivado, alguém da família está positivada. Quais os encaminhamentos que nós devemos, enquanto instituição? Esses encaminhamentos que foram sistematizados através da elaboração do protocolo para 2022, todos os integrantes da instituição devem ter essa informação. Desde ali da recepção, quem é o profissional que vai acolher a família? É a recepção, é a secretaria, desde do colaborador que está na porta da entrada. Às vezes a família chega, se dirige a esse colaborador e o colaborador não sabe o que informar. Esta falta de informação para a família já causa insegurança. Então, apropriar-se de todos os documentos é algo assim de extrema importância. O que a gente percebe, muitas vezes, né, nós sabemos, o dia a dia ele é muito dinâmico. O dia a dia da escola não dá espaço, não abre um espaço para que a escola pare, para que a equipe pare e estude o momento aquilo que está acontecendo. A escola vai apagando o fogo que vai surgindo, né? As questões que vão aparecendo. E, ao fazer isso, ela improvisa. E a comunicação interna não está clara, não foi sistematizado um protocolo claro e informado com muita clareza para as famílias. Quando a gente fala sobre biossegurança na escola, eu acho que tem alguns itens que eu acho que vale a pena a gente reforçar aqui para o nosso público, né, as escolas associadas ao Cinep Paraná. Como, por exemplo, eu vejo que, às vezes, tem alguns conflitos dentro da escola, ainda hoje pela máscara, por exemplo. Usar ou não usar a máscara, qual máscara deverá vir de casa, como que a professora vê, o que a professora tem recebido de dúvidas, digamos, dos pais, das escolas também, referente às máscaras que para as crianças usarem. Pois é, são questões assim tão mínimas que a escola ela deve pensar o que vale a pena enfrentar junto à família. Então, muitas instituições compuseram a máscara ao uniforme, né? Tem a cor do uniforme, tem a logo na máscara do uniforme. Mas todos nós sabemos também que existe aquela outra máscara descartável que tem uma proteção mais segura do que a máscara de tecido. E a família fez a opção por esta máscara. Então, não existe
vamos dizer assim, uma justificativa até, eu diria, de impedir a entrada de um aluno porque ele não está com a máscara do uniforme, porque ele está com uma máscara descartável. Então, a gente percebe algumas questões muito pequenas que abriram um desgaste para a família e, às vezes, o gestor não imagina que esta pequena situação pode gerar uma denúncia da escola junto aos órgãos competentes. Porque para aquele pai, para aqueles pais, aquela máscara é importante, né? É a máscara que vai dar maior segurança. Então, o mais importante nesse momento, de repente, quando a gente fala de biossegurança na escola, também ver que dentro desse protocolo, rigidez em alguns momentos pode atrapalhar. Né? E muito. Né? Então, resumindo, respeitar mais aquilo que diz respeito à própria segurança do que, de fato, aquilo que é estético, digamos assim. Na composição do uniforme. Né? Então, existe o desgaste, a família aciona os órgãos competentes, formaliza um processo que seria desnecessário, né, com relação ao, eu diria até, ao bom senso. Né? Outra questão que eu também tenho observado é o seguinte: antes da pandemia, nós tínhamos a questão dos afastamentos dos alunos, amparar por questões de doença, né, questões médicas. Então, nós temos ainda em vigor a Lei 1044, que é de 1969. É esta lei que ampara os afastamentos por qualquer laudo médico entregue para a escola, especificando o período de afastamento. Entramos no período de pandemia, com um regramento da Secretaria da Saúde, né, que é a questão sanitária, a questão da segurança sanitária. Então, a segurança sanitária, ela continua também, agora no ano de 2022, exigindo um laudo médico, porque todo afastamento de um aluno, ele é motivado por algum quadro clínico, né? Então, esse médico, esse profissional, ele vai entregar para a família que aquele aluno está impedido de frequentar a aula presencial, por motivo, né? O médico sabe o que observar no seu laudo, e esse laudo ele tem que ficar na pasta individual do aluno. Então, nós tivemos toda uma construção de aula remota, aula online. Quando nós falamos assim, só para a gente situar um pouco o que aconteceu em 2020 e 2021, a ferramenta tecnológica é a escola que vai organizar. Muitas instituições tiveram dificuldades em se aparelhar com a aula remota, que é um aluno que está lá na escola presencial, o outro que está em casa, os dois estão tendo aula, né, síncrona ao mesmo tempo. E qual foi a ferramenta adotada pela instituição? Exercícios, atividades pedagógicas impressas, material impresso. Então, esse material, a família vinha, recolhia, levava para a escola dava uma semana para o retorno dessa atividade, e ali era considerada como presença do aluno, avaliação do aluno. Então, a organização de qual ferramenta a instituição vai continuar disponibilizando ao longo de 2022 para os seus alunos que precisarem se afastar, quer pela Covid ou qualquer outra comorbidade indicada pelo médico, é a escola que vai definir. Agora, como ela definir, ela deve clarear para as famílias. Então, aí vem aquela questão que a gente fala muito da comunicação com as famílias, como precisa ser muito claro, né? Precisa ter muita clareza. Exatamente, Rosimar. Então, esta comunicação, ela tem que estar sistematizada e as famílias têm que entender, tá, eu tenho que levar o laudo, esse laudo vai indicar
os 10 dias, ou os 5 dias, ou pode ser um outro tipo de comorbidade que necessite, por exemplo, de 1 mês de afastamento do presencial. Eu, instituição, coordenado pelo gestor, vou trabalhar com que tipo de ferramenta e de encaminhamento? Vou manter minha estrutura com aula remota online? Vou manter a minha ferramenta de material impresso? Vou fazer aulas gravadas e vou encaminhar para esse aluno? Como que eu vou me organizar? Organizei, sistematizei, numa circular, num boletim informativo, aquele meio, sempre documentar, aquele meio de informação que a escola tem com a família. Então, eu tenho que dar ampla divulgação. E esta ampla divulgação do meu passo a passo, a minha equipe inteira, ela tem que estar dominando, ela não pode ter insegurança. Eu gosto muito, eu vi há muito tempo atrás e gosto de retomar a seguinte comparação. O gestor é um grande maestro. Ele tem ali uma orquestra maravilhosa. Se tiver um instrumento desafinado, compromete, toda a beleza daquela obra. Então, o gestor, ele é o cabeça desse encaminhamento. E também, Rocimar, que a gente observa é o seguinte, às vezes ele delega para um coordenador a leitura da sustentação legal dos seus encaminhamentos. Mas ele, gestor, acaba não dominando aquela sustentação legal. A escola não acontece por acaso. Ela está subordinada ao sistema educacional, quer ao sistema estadual, que todas as nossas escolas particulares, a grande maioria está subordinada ao sistema estadual, Sistema Nacional de Educação. Nós temos toda a legislação educacional que orienta e sustenta os encaminhamentos. Aí tem algo muito importante no que a professora está falando, que é literalmente os atos regulatórios de uma escola, né? Então, por exemplo, a questão do PPP, do próprio regimento escolar, o quanto é importante também trabalhar com a equipe. É isso? O que seria, no caso, trabalhar com a equipe, exatamente o regimento da escola, né? Pois é. A partir da base, nós tivemos a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, que organizou todo o currículo da escola. E, a partir da base, no Estado do Paraná, tivemos um documento específico do Estado do Paraná, que é o referencial curricular para a organização do PPP, assim, para esse referencial para a educação infantil e ensino fundamental. E todas as escolas foram obrigadas a seguir uma determinação do Conselho Estadual de Educação para reorganizarem seus projetos político-pedagógicos, então, que deveriam ter sido entregues até dezembro de 2021. Algumas ainda estão ajustando para entregar para os órgãos competentes validarem os aspectos legais. Nesse projeto pedagógico, muitas ações estão ali sistematizadas. Agora, no ano de 2022, as instituições pertencentes ao sistema estadual, que são subordinadas à Secretaria de Estado da Educação, ao Conselho Estadual de Educação, devem entregar até junho os seus regimentos. Esse regimento ele é sustentado pela LDB, pela Constituição, pelo ECA, pelas diretrizes curriculares nacionais, por legislações
do Conselho, deliberações do nosso Conselho Estadual, por resoluções da Secretaria de Estado da Educação. Então, ele tem todo um arcabouço legal que aponta a organização deste regimento. Então, aproveitando esses 2 anos, essa grande experiência que tivemos ao longo desses 2 anos, esse regimento deve contemplar muitos encaminhamentos, deveres, responsabilidades, obrigações, a questão vamos dizer, da tecnologia, a questão do ensino híbrido, a questão de aula online ou não, a questão de atestados para o afastamento de alunos, a responsabilidade dos docentes, da equipe administrativa, das famílias, dos alunos, né? Então, esse grande documento, ele organiza a instituição. Organiza e protege, acredito também. O né? mais importante, a escola tem que se proteger com ele. E durante todo esses anos, né, 2020 e 2021, imagino que muitas questões a escola se viu fragilizada. Ao se fragilizar, ela muitas vezes abre possibilidades de famílias denunciarem. A gente tem percebido muito isso. O documento está frágil, a equipe pouco informada, e a escola acaba abrindo, se desprotegendo, sendo que ela tem que ter, deveria ter como aliado o seu regimento. Um grande aliado, aliás. Perfeito. Professora, até falando um pouquinho em relação ao gestor educacional, gostei muito ali do seu exemplo em relação à orquestra, né? Que ele tem que ser um grande maestro. O que, na verdade, é importante a gente mencionar aqui um pouquinho sobre quando a gestão ela é muito centralizadora. O que perde um gestor educacional quando ele centraliza todos os pilares, digamos assim, administrativo, financeiro, pedagógico, tecnológico, ou seja, ele centraliza demais, digamos assim, no próprio diretor? A equipe está fragilizada. A equipe acaba não tendo a autoridade de decisão, de esclarecimento junto à família, de firmeza na orientação junto às famílias. Muitas vezes a gente percebe que as famílias vêm tomar satisfação da escola com a legislação embaixo do braço. E a própria escola desconhece aquela legislação educacional que sustenta a sua ação. Então, o gestor, ao ser centralizador, ele deixa muitas vezes a equipe desinformada, enfraquecida. Por consequência, as famílias sentem essa insegurança e os alunos também sentem, né? E os alunos são muito espertos. Eles percebem qualquer situação que eles podem, vamos dizer assim, impor o jeito deles, né? Quebrar as regras da instituição, quebrar o que lhe está atribuído em regimento. E se a equipe está enfraquecida, essa equipe ela perdeu a autoridade junto aos próprios alunos. E fica muito difícil a condução no dia a dia das questões pedagógicas, das questões disciplinares, principalmente. Por isso que é importante saber delegar a partir do momento que tem também, digamos, uma equipe pedagógica capacitada, né? Mesmo porque eu acredito que o gestor educacional, se ele for muito centralizador, ele perde um pouco na questão da criatividade, do seu planejamento estratégico, de novas estratégias para a escola, não? Ele, ao centralizar, ele perde muitas oportunidades neste planejamento.
e impede que a sua equipe cresça. Possa trabalhar. Joia. Quando a gente falou ali, eu quero falar um pouquinho mais sobre a comunicação escola e família. Nesse momento, puxa, estamos numa pandemia, né? A gente ainda não pode dizer, puxa, passou, né? Passamos pela pandemia, ainda estamos. Então, eu creio que cada vez mais esse laço ele tem que ser muito estreito. Como trazer a escola para essas orientações e esclarecimentos maiores também, nesse momento? Logo que surgiu, foi em 2020, a importância da elaboração desse protocolo de biossegurança, foi apontada a importância da família também participar desse protocolo. Então, chamar a família para participar, por exemplo, do protocolo de biossegurança, aquela família que está lá presente, reuniões online, que foi muito praticada ao longo desses anos. Então, quando você chama a família para participar dos eventos da escola, cada vez mais essa família é sua aliada. Isso não quer dizer que a escola perde a sua autonomia e autoridade. Mas, sem a participação da família, quer nas questões pedagógicas, nas questões regimentais, dar ciência às famílias no que lhes compete com relação ao regimento, fazer uma avaliação institucional junto às famílias, porque as famílias percebem, né, muitas vezes elas estão mais distanciadas do dia a dia da escola, elas percebem as fragilidades e os pontos que devem ser ajustados. Ouvir o que as famílias têm a dizer. Ouvir o que as famílias têm de positivo com relação à gestão e também aquelas questões que estão precisando de um olhar mais atento e de ajustes importantes para melhorar. Então, quando a instituição convoca a família, muitas vezes nós percebemos que a família das crianças da educação infantil e dos anos iniciais do fundamental, elas estão mais presentes. Aí chega os anos finais do fundamental, ensino médio, né, os adolescentes já não querem nem ver a família por perto ali na escola, né? Então, mas com relação a esse período de pandemia, as famílias têm procurado, elas têm trazido muitas questões que afligem essas famílias. Eu vou aproveitar essa questão aí das famílias, no sentido que ficam aflitas, porque até eu ando escutando muito um questionamento assim. Hoje, por exemplo, uma academia de ginástica, então, dentro do protocolo de biossegurança, eles colocam a questão, puxa, que cada aparelho, né, cada colchonetezinho, você tem que passar ali o álcool gel. Então, há questionamento, sim, em relação a esses cuidados dentro da escola, com os brinquedos, com os materiais pedagógicos. O que a professora poderia falar aqui para as escolas associadas ao Cinep Paraná em relação a esse olhar mais atento dentro do protocolo? Todos começamos a relaxar um pouco, né? Todo mundo está vacinado, né? A vacina atingiu um grande número de pessoas. Então, esse relaxamento ele está sendo percebido também pelas famílias na escola. Então, o álcool gel, que tem que ser constante, e a escola tem que trazer isso para as questões, é uma questão pedagógica, é uma questão de saúde, é uma questão de segurança. A pandemia passou a fazer parte do projeto político-pedagógico, do regimento. Então, se uma família, de repente, chega na instituição e naquele dia a dia, né, naquele movimento,
da escola, ela percebe que está sendo negligenciada a higienização dos ambientes, dos brinquedos principalmente, a família vai ficar preocupada. E tem ficado muito preocupada. A gente tem percebido assim, uma angústia muito grande em muitas situações em enviar para o presencial essa criança. Então, a instituição ela deve dar prioridade, continuar com os mesmos hábitos, com os mesmos cuidados, né? Porque esse cuidado ele tem que virar um hábito. Né? Esse cuidado, higienizar os brinquedos, higienizar os espaços, dar o intervalo, procurar não acumular horário de recreio, horário de saída, um escalonamento na saída, um escalonamento na hora do intervalo. Esses cuidados que foram exigidos inicialmente, esses cuidados eles devem se tornar hábitos. Deixarão todos tranquilos, tranquilos, né, na verdade. Então, professora, eu lembrei de um tema aqui também que nunca é demais, até para a gente poder conversar um pouquinho, né? Sobre a formação continuada do nosso corpo docente, dos nossos gestores, dos nossos educadores, né? Eu acho que nós estamos num momento que ele é diferente, a escola está diferente, os pais estão diferentes, os professores estão diferentes. Então, o que seria a gente trabalhar cada vez mais também com um olhar diferente frente a essa capacitação? As reuniões também com os professores, com os gestores, de forma mais sistemática. Qual que é o olhar da professora em relação a essa questão da formação mesmo dos docentes e a capacitação? Nós temos aí algumas frentes, né? Uma, eu acho que já a escola em si, eu gosto de falar em escola, porque a escola é um termo assim... Abrange geral. Abrange geral. A escola já vem numa capacitação com relação à Base Nacional Comum Curricular. Esta base, ela tem as 10 competências gerais, como o conhecer-se, o relacionar-se, cuidar de si, da saúde, as questões da tecnologia, né, das questões digitais, né, que nós tivemos que rapidamente nos reinventar. Então, nós temos aí um momento muito rico para a retomada das 10 competências gerais da base. Esse momento de pandemia possibilitou a exploração com relação aos objetivos de aprendizagem, retomar as competências gerais da base. Temos a questão do ensino médio, que também está exigindo uma capacitação, né, para esse desafio que é a organização desse novo ensino médio. E nós temos outra questão que eu tenho certeza que todos estão trabalhando assim com bastante propriedade, mas eu acho que é importante a gente reforçar a questão da acolhida aos nossos alunos, a questão da avaliação diagnóstica de nossos alunos. Rosimar, veja uma coisa interessante. O aluno que saiu em 2019 e foi para o primeiro ano do médio em 2020, ele cursou o primeiro ano do médio, o segundo ano do médio, ele está terminando o ensino médio agora em 2022, e pode ser que nós tenhamos alunos que não tenham ido para a escola presencialmente em nenhum momento. Então, e ele está terminando, vai cursar o terceiro do médio. Então, a acolhida, o resgate, né, das questões de todos os objetivos de aprendizagem, que talvez não tenham sido adequadamente trabalhados, porque cada aluno reagiu de uma forma durante esses 2 anos, cada família reagiu de uma forma. Nós temos assim situações bem interessantes, que eu gostaria até de comentar. Nós temos alunos
que são, vamos dizer, alunos de inclusão, né, que tinham uma certa dificuldade no presencial, e com o ensino remoto, eles tiveram uma resposta muito mais assertiva. Eu ouvi de vários gestores, vários diretores, coordenadores, a surpresa que foi a resposta para esse aluno que ficou no ensino remoto. Nós temos alunos que lidaram muito bem com a tecnologia, que são alunos disciplinados, que trabalharam bem, que deram respostas muito positivas. Nós temos alunos que não. Nós tivemos alunos que, vamos dizer assim, né, a frequência tinha que manter a câmera aberta para poder aferir ali a frequência. E alunos que deixavam a câmera desligada. Muitas famílias acordavam, né? Eu estou falando até muitos, porque eu ouvi muitos casos, né? Eu acho que eu acho que cada escola vai saber melhor até e vai se identificar muito, que saíam para trabalhar, enfim, para suas atividades, acordavam lá, principalmente aluno dos anos finais de ensino médio. E o pai e a mãe saíam, ele voltava a dormir. Pronto, isso mesmo. Ele voltava a dormir. E, nossa, foram assim situações assim muito sugêneres que aconteceram. E sabe que interessante, até esses dias, até eu comentei isso também numa entrevista, que esses alunos, eles trazem muito isso até para o consultório, até muitos relatos, para ter uma ideia, que hoje o receio deles voltarem para a escola é como se eles tivessem o receio de serem descobertos, ou seja, descoberto do quê? Que eles não aprenderam. Porque, na verdade, eles não sabem exatamente o que eles aprenderam, né? Então, esse olhar que a professora falou assim, para avaliação diagnóstica, ela é muito importante, porque, primeiro, a escola precisa conhecer quem é o meu aluno, como está o meu aluno, né? E, a partir daí, sim, poder ir lembrando que cada indivíduo é singular mesmo, né? A gente já, em sala de aula, de forma presencial, a gente já fala muito que o aluno aprende diferente. Sim. Com o mesmo professor, no mesmo espaço físico, ele aprende diferente. Agora, imagina ele em espaços diferentes, literalmente, né? Formas diferentes também, digamos, ser ofertada aquela aula. Então, é claro que o olhar hoje, eu acho que ele tem que ser muito criterioso para avaliar, porque a avaliação, de fato, ficou frágil para as escolas avaliarem lá atrás, né? Se o aluno aprendeu ou não aprendeu. O Google foi amigo de muita gente, né? Também na história do copia e cola, né? Então, tudo isso, eu acho que vale a pena ter um olhar muito forte para a avaliação diagnóstica, e não só no sentido de verificar como o nosso aluno está. Puxa, nosso aluno não aprendeu, mas também perceber o que é defasagem de conteúdos e também o que é dificuldade de aprendizagem. Que aquilo que muitas vezes o pessoal pode enxergar como sendo dificuldade de aprendizagem é porque é defasagem de conteúdo, porque ele não aprendeu. Exatamente. E também, assim, dentro desse contexto, nós tivemos alunos que estão retornando, que criaram pânico para o presencial. Tinham medo de ir para a escola o ano passado. Não queriam ir, ficaram apavorados. E eles, o que é a escola pensando ainda, trazendo as 10 competências gerais? Vendo o que é mais importante nesse momento. Né? Porque nós temos objetivos de aprendizagem que vão ter que ser resgatados, sim, mas nós só vamos conseguir resgatar esses objetivos de aprendizagem ao nós termos um olhar cuidadoso, empático, preocupado, comungado com a situação vivenciada por cada um de nós durante esse período. E aí trabalhar também essas habilidades emocionais também, não só dos alunos, como dos professores, para dar conta disso tudo, né? Pois então, olha só o grande maestro. O grande desafio. Ele vai ter que administrar as carências, né? Porque todos nós não estamos falando apenas dos alunos, nós estamos aqui falando de famílias, de professores, de colaboradores, professores muito fragilizados, a equipe, muita gente enlutada,
né, o coração doído, partido. Então, o que neste momento é mais importante? Habilidades a serem desenvolvidas, elas só serão desenvolvidas se nós tivermos um cidadão, um indivíduo pleno, né? Pleno no sentido de apto a. E então, essa avaliação diagnóstica, não conseguimos trabalhar os objetivos, para a escola, para um pouco, e analise cada um, né? Porque cada um necessita de esse olhar singular. Né? Então, nós vamos ter que socorrer, e o gestor, esse grande maestro, ele vai afinando né, vai percebendo afinando cada instrumento. E promovendo, né, recursos também para que esses professores estejam preparados dentro da escola e dentro dessa nova realidade, né? Isso. Professora, eu acho que tem muita coisa para falar, né? Muito. Eu acho assim que com certeza conversaremos, né, posteriormente, mas tem muita coisa importante para o dia a dia da escola. E à medida que as escolas estão trazendo para a gente também, né, isso fica até mais fácil de poder orientar, ou mesmo esclarecer, ou levar algumas informações que ajude nesse momento. O que eu gostaria de perguntar para a professora agora, nesse momento, era o que a professora gostaria de reforçar com as escolas associadas do Cinep Paraná, que a professora percebe assim, que existe uma dúvida muito grande, né? Como sempre estão saindo novas resoluções, e saiu a última agora, a professora gostaria de fazer alguma observação ou dar algum esclarecimento maior? Reforçar a questão do protocolo. Eu acho que não é demais, devido a inúmeras situações. Dispenso ou não dispenso? Esse laudo vale ou não vale? Está com Covid, mando para casa, mando a atividade. Porque essa nota orientativa, uma vez que a questão da saúde, uma questão sanitária, ela é preponderante, ela destaca bem a questão que a escola deve garantir a modalidade online ou remota. A garantia da aula online ou remota, ela depende muito da estrutura que a escola já desenvolveu. Então, nós já conversamos no início, mas eu percebo ainda que, se esse protocolo não estiver claro, e como esta atividade online ou remota, e como eu vou receber esse meu atestado, eu vou colocar na pasta, eu vou deixar claro para a família o período que ele vai estar afastado, que a aluna estará afastado. Isso tem que estar muito claro, porque eu percebo que, pelas questões que acabam surgindo de consulta e de dúvidas todos os dias, falta um estudo bem detalhado de cada documento que vem, e de esclarecimento com a equipe e com a família. Olha, agora nós temos essa situação nova. Então, a escola tem que ter firmeza junto à família para esclarecer os procedimentos que serão adotados a partir de. Nós vamos precisar, enquanto escola, retomar, cada vez que surgir um novo documento, e adequar o nosso protocolo a esse novo documento. Vamos. O dia a dia corrido absorve, mas esse cuidado não pode ser com este protocolo e com a atualização do protocolo, ele tem que ser permanente, porque senão a escola fica fragilizada, sim, passa insegurança para as famílias e muitas vezes acaba gerando uma denúncia desnecessária. Mobiliza, assim, no caso das escolas que pertencem ao Sistema Estadual de Educação, porque nós temos também, na nossa rede do Cinep Paraná, os centros de educação infantil, né, que eu acho que é importante a gente... Eu estou aqui muitas vezes citando o sistema estadual, né, nós temos instituições que pertencem ao Sistema Municipal de Educação. Então, todos os centros de educação infantil, que são aquelas escolas
que ofertam exclusivamente educação infantil, aqui em Curitiba, por exemplo, pertencem ao sistema municipal. Além de seguir um regramento de uma secretaria também geral da saúde, elas seguem também o regramento do seu município, né? De acordo com o quadro que o seu município apresentar, as escolas vão responder e atender ao protocolo determinado pelo sistema municipal também. Então, cada escola, ela sabe se ela pertence ao sistema estadual ou ao sistema municipal. Então, esta orientação, este cuidado com o protocolo de biossegurança, ele é diário e a equipe tem que estar esclarecida e a família tem que sentir-se segura. Perfeito. Professora, muito obrigada. Fala extremamente esclarecedora. Tá? Eu agradeço aí a sua presença e conversaremos mais, com certeza, né? E eu que agradeço e também gosto de dizer o seguinte, que o Cinep Paraná, através da assessoria pedagógica, está sempre à disposição dos seus associados, né? Eu gosto de dizer o seguinte, que nós estamos a serviço deles, né? Eu estou na assessoria, a serviço das nossas escolas, que a gente tem um carinho muito grande, que a gente cuida, se preocupa, né? E às vezes tem questões que trazem, a gente fica pensando até de noite, na hora de dormir, né? Como que eu vou fazer para poder ajudar aquela instituição? Então, eu estou na pessoa, a minha pessoa está a serviço dos nossos associados, com muita alegria, com muita satisfação. É um serviço que o Cinep disponibiliza. Muito obrigada mesmo. Pessoal, diretores, coordenadores, orientadores, professores, educadores em geral, agradecemos a presença de vocês aqui hoje e continuaremos. Semana que vem nós conversaremos com a Jussara de Oliveira, que a gente vai falar um pouquinho sobre liderança e qualidade.